E falando em saúde, quem entende mesmo é o Complexo Hospitalar Central. A nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central, a partir de agora, será com o Dr. Cid Scarpa, urologista. Dr. Cid, muito boa tarde, bem-vindo. Eu começo perguntando duas em uma. O que é a próstata grande obstrutiva e quais são os procedimentos efetivos? Bem-vindo, doutor. Muito boa tarde. É sempre prazeroso para mim estar aqui esclarecendo aos telespectadores da afamada rede de televisão aqui do estado de Rondônia e sendo entrevistado por jornalistas tão competentes como vocês. A próstata grande é a próstata muito volumosa que, por ter ficado muito grande, ela impede o fluxo da urina quando você deseja urinar. E nós tínhamos no nosso arsenal terapêutico, vários procedimentos. A cirurgia aberta da próstata, que cada dia ela está sendo menos utilizada, porque ela é muito agressiva, o paciente fica muito tempo internado, o paciente sangra mais, o paciente tem que ficar de uso de catéter vesical, às vezes até por 15 dias. Então, ela é muito mórbida. E a ressecção transuretral da próstata, que é um procedimento minimamente invasivo, mas que o paciente também podia ficar algum tempo internado, sangrando, tendo que usar o catéter vesical, que em alguns pacientes é bastante incômodo. Então, a ciência urológica hoje, ela definiu e procurou procedimentos que fossem minimamente invasivos e muito efetivos. E se descobriu que se você aplicar a técnica da utilização do laser para, em vez de fazer a ressecção, mas fazer a ablação de toda a próstata, utilizando a fibra laser como elemento de corte, e você retirá-la como se estivesse tirando a parte interna de uma mexerica sem lesar a casca. É mais ou menos assim. Você pode ver no vídeo que é mais ou menos assim nas figuras que você tem aí. Esse procedimento permite que você opere próstatas muito grandes, próstatas de 400 gramas, próstatas de 200 gramas. Aí ele está mostrando uma bexiga de esforço, uma bexiga muito musculosa, que mostra que ele tem uma grande dificuldade em urinar, quer dizer, a bexiga faz muita força. Aí ele começa, ao invés de raspar a próstata, ele vai cortando ela do leito, ó, né? Essa parte de cima é o tecido prostático, e à medida que ele vai fazendo ali, a cabeça do plasma, que é essa luzinha que fica na ponta da fibra, ela vai dissecando e queimando e fazendo uma hemostasia, queimando os vasos que sangram. É um procedimento maravilhoso, porque você tira todo o tecido adenomatoso, todo, sem exceção, e você permite uma hemostasia praticamente perfeita. O paciente fica um dia internado, usando sonômetro, um dia só, e você, quando dá alta, você já retira a sonda e manda embora. Esse procedimento, ele foi desenvolvido como ele é hoje, né, por dois brasileiros, né, do Rio de Janeiro, dois grandes pesquisadores, né, da ciência urológica, o doutor Pedro Gabriche e o doutor Rodrigo, e do Centro de Tratamento Prostático da cidade de Macaé. É um excelente procedimento que nós estamos lutando para introduzir aqui no estado de Rondônia, e tem uma grande vantagem. Por exemplo, suponhamos que você tem uma doença que precisa usar um anticoagulante e não pode parar de usar. Este procedimento permite que você opere o paciente em uso de coagulante, certo? Permitindo que você opere o paciente com essa comorbidade, certo? Certo? Tá? E que eu possa realmente dar alta para o paciente o mais breve possível. Doutor. Essa é a verdade.
Posso afirmar, então, aí, com tudo que o senhor acabou de nos dizer aqui, que este método, que é justamente a cirurgia de ablação prostática a laser, entre as vantagens, pode falar sobre minimamente invasivo, uma recuperação mais rápida do paciente, e aí a grande questão, e fica a dúvida, tão eficiente e eficaz quanto os métodos anteriores? Sim, ela é mais eficaz, sem dúvida. Ela não tem como você dizer que ela é menos eficaz, ela é mais eficaz. Agora, essas altas tecnologias, doutor, é muito questionável também a relação custo-benefício. E aí, uma vez, eu lembro que o senhor me deu um depoimento aqui e até deixou a pergunta no ar, né? Quanto que vale a sua vida? Eu queria fazer um paralelo e entender um pouco mais, porque todos nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico, muitas das vezes, ele acaba onerando determinados tipos de procedimento. Eu queria que o senhor falasse sobre custo-benefício ao aderir a esse tipo de procedimento. A pergunta que eu faço, devolvendo para a população, para a sociedade, é: quem faz o custo? É uma máquina? Não, são pessoas. Quando você fala assim, a instituição, qualquer instituição, o que é a rede de televisão que vocês representam? São vocês. Se não tivesse vocês aí, quem é que faz o preço da sua propaganda, do seu trabalho? São vocês. Então, é o seguinte, a economia brasileira, quem gere a economia brasileira, é que gere o custo desse tipo de procedimento, visto que ele impõe um imposto muito alto, ele dificulta que você compre um equipamento desse, que você invista, porque ele quer saber por que isso. A ANS, ela atua de uma maneira muito negativa junto aos convênios, não permitindo que você, usuário da Unimed, do Bradesco Saúde, e de outras operadoras de saúde, tenham acesso a esse tipo de procedimento, porque eles acham o custo alto. A questão é só de negociação. Então, quando o paciente nos procura, nós damos o preço fechado mesmo, infelizmente. Mas eu ainda acho que, se eu tivesse dinheiro, nem que seja um pouco, que eu pudesse fazer uma cirurgia, que eu tivesse menos lesão, que eu ficasse menos tempo internado, que a minha recuperação fosse mais rápida e que o resultado fosse melhor, vale a pena. Mas, infelizmente, a culpa não é do médico, a culpa é do custo que nos é imposto por uma política econômica, não sei, não vou dizer incompetente, mas que tem outras finalidades que não provê a população do melhor tratamento em saúde que ela possa ter. Doutor, a questão cirúrgica, a complicação, ela é um fato que pode ocorrer, sim, isso é natural. Mas esse método aí, ele diminui riscos? Como é que funciona também? Até para a gente pegar o gancho sobre benefícios. Sem dúvida. Ele diminui alguns riscos, né? Bastante, né? Mas o risco que nós temos, vamos dizer, o efeito colateral, geralmente temporário, dessa cirurgia, é que o efeito desobstrutivo, ele é tão assim, acachapante, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que a bexiga do paciente, às vezes, ela está acostumada a trabalhar num regime de obstrução, e de um dia para o outro ela fica assim: poxa, cadê aquela pressão que me impede de esvaziar? Aí ela fica sem saber o que fazer. O paciente pode evoluir durante algum tempo com um certo grau de incontinência, que é tratada com fisioterapia do assoalho pélvico, né? E geralmente responde muito bem. Mais de 90% dos pacientes que ficaram com um certo grau de incontinência temporária retornam com a continência normal. Inclusive, ela deve ser indicada até para pacientes cuja bexiga nem funciona muito bem. Por quê? Porque pela diminuição da obstrução, mesmo que você tenha um pouco de força na bexiga, ela consegue esvaziar a urina que está dentro dela. Mais um método tecnológico cientificamente comprovado e que o Complexo Hospitalar Central sai na vanguarda e oferece medicina de alto padrão, alto nível para a população aqui da região. O Dr. Cid Scarpa, ele é urologista, se propôs a conversar conosco hoje aqui, trouxe essa novidade, que é a cirurgia de ablação prostática a laser. Ô doutor, um grande abraço ao senhor, muito obrigado. Se quiser complementar, fique à vontade, tá?
Não, apenas que eu tenho que lembrar a população que os métodos tradicionais, eles não estão proscritos, né? A gente utiliza, existe casos em que você tem que fazer a cirurgia aberta mesmo, existem casos que a gente faz a ressecção endoscópica da próstata, mas o futuro é a ablação prostática, que tende a entrar na seara desses dois procedimentos, né? Tornando quase que eles praticamente não sendo utilizados, muito raramente, né? E que as operadoras de saúde vão ter que se organizar para poder prover esses e outros procedimentos que estão disponíveis e que nossa população não está usando do uso deles, né? Ela não consegue usufruir desse tipo de procedimento, ela tem que procurar uma capital, uma outra capital, um outro centro, quando todos nós sabemos que nós fazemos o nosso treinamento, a maioria de nós, fora daqui, né? A urologia do Hospital de Base, que eu sou o chefe do departamento, nós formamos urologistas e vamos ter esse procedimento lá, fazendo pelo SUS. Nós vamos treinar os nossos residentes para aprender esse tipo de procedimento. Nós achamos importante que saiamos de uma urologia do século XX para a urologia do XXI. Muito bem. Inclusive, o doutor Cid acaba de trazer para a gente uma novidade em primeira mão, né? Que já está trabalhando fortemente para levar o procedimento para o sistema do SUS. O senhor está me ouvindo, doutor? Acho que é porque deu uma cortadinha aqui. Eu estava reforçando aqui que o senhor acabou de dar para nós aqui um furo de reportagem, né? Trazendo em primeira mão que uma das brigas, uma das reivindicações da urologia do Hospital de Base é levar tecnologia para o atendimento SUS. Parabéns ao senhor. Grande abraço, viu? E gostei do seu terno. É novo, esse aqui é novo, doutor. Grande abraço, tá bom? Até mais. Vou recomendar o doutor Cid lá, Agrum Universo. Ainda estou sempre assim no estilo, porque a Agrum me proporciona tudo isso e muito mais. Importante demais essa informação. Doutor Cid, um grande abraço mais uma vez. Cumprimento novamente a toda a equipe do Complexo Hospitalar Central, sempre dispostos a nos atender, que na realidade não é atender a Band, é atender a população de Rondônia, que acaba sendo bem informada com relação à saúde preventiva.